Bora, pessoal! Agora a coisa está começando a ficar mais legal, né? A gente está indo para a questão cálculo do IMC, né? É uma questão aqui da nossa lista de expressões aritméticas e ela trabalha, esse exemplo já trabalha com duas entradas, olha que legal! Né? Então a gente tem exemplos de entrada, cada execução, né? Que são esses retângulos aqui, né? Que são essas linhas aqui, cada execução dessa. Para cada execução, ele vai ter duas entradas de dados. Ou seja, lembra que quando eu falei que para cada entrada eu teria que ter um prompt? Aqui eu tenho duas entradas. Então, eu vou ter que fazer o prompt duas vezes, tá bom? E depois que ele ler essas duas entradas, né, ele vai ter que escrever esse resultado aqui. Eu vou ler com vocês. Vou tirar uma cópia aqui, para a gente ler de maneira mais organizada aqui. Certo? Vamos colocar aqui. Bom, qual o problema, né? Cálculo do IMC, né? O índice de massa corporal, né? Então, agora vamos fazer o nosso primeiro aplicativo de fato, né? Será um programa que é capaz de calcular o IMC, né? O índice de massa corporal de uma pessoa. Ela recebe na entrada a massa, esse primeiro número deve ser a massa, e a altura em metros de uma pessoa. Isso aqui deve ser, né? A altura da pessoa. E a resposta de saída deve seguir o formato exato do quadro à direita do enunciado, ou seja, tem que ser exatamente esse aqui, né? Com esse espaçozinho, dois pontos, tudo maiúsculo, aqui, né? E o MC é calculado pela fórmula abaixo. Então, a gente tem essa equação, certo? A gente tem essa expressão e a gente vai calcular, vai criar essa variável MC e fazer um M dividido por... não tem o H2, né? Como é que eu posso fazer? Quais são as maneiras? Eu já tinha comentado que dá para fazer assim, né? E também dá para assim, lembrando de colocar entre parênteses, senão ele vai dividir primeiro, né? Vai dividir o M pelo H, você tem que colocar os parênteses, ou então usar uma daquelas outras métodos, né, que eu tinha, ou por 2, ou então usar o math.poll. E aí, consegue resolver essa? Tentem resolver, pause aí, o problema é simples, vocês vão ter que ter dois prompts, né? O primeiro prompt para ler esse valor, o segundo prompt para ler esse, e depois que você tiver feito esses prompts, vocês vão executar esse cálculo imprimindo dessa maneira aqui. Vamos lá? Pausem, tentem fazer, tá bom? E logo em seguida eu entro com a resposta. E aí, conseguiram? Vamos para a resposta aqui, né? Vamos executar essa resposta. Como a gente viu, né, a gente tem que criar são duas entradas, então a primeira entrada tem que respeitar essa sequência, né? Isso é muito importante, é a massa. Entre com a massa, depois a altura. Pronto. Entre com a altura. E agora eu vou criar uma nova variável chamada IMC, para simplificar, que vai ser a massa dividido pela altura ao quadrado, vezes a altura. Tá? Eu vou deixar assim de propósito, para a gente ver o erro. Vocês conseguem identificar qual o erro que tem aqui? É isso. Vamos executar. Vou deixar até o texto já bem igualzinho, certo? O valor já deu diferente, né? 90. Né? Por que deu 90? Porque meu resultado deu 90 e não deu 31. Justamente pela precedência, porque como eu não coloquei os parênteses, ele não sabe que ele tem que fazer isso aqui primeiro, antes de fazer a divisão. Então, quando empata a precedência, a divisão e a multiplicação, a precedência são iguais, mas quando empata, ele vai fazer sempre da esquerda para a direita, mais à esquerda, depois fazer o mais à direita, né? Então, ele vai primeiro dividir massa por altura e, por último, multiplicar. Como eu quero que ele multiplique primeiro, então eu coloco os parênteses. Tá bom? Então, vamos ver se agora pelo menos os valores bateram, né? Olha aí, 31, né? 31, né? Ponto 14, já deu ok. Tá faltando só colocar o nome IMC. E eu faço isso agora. Minhas aspas duplas.
ponto, e um espaço e um concatenação. Então, se eu colocar aqui, já vai funcionar, né? Então, ok, tudo certinho, né? Já verde, já poderia concluir, mas só para fazer diferente, eu vou usar aqui, vou tirar essas parênteses e vou usar o método math.poll para dizer a altura, vírgula 2, para dizer que eu também posso resolver de outros métodos, tá bom? E aí, vocês usaram qual método? Qual método vocês utilizaram? Né? Usaram esse? Ou ainda usaram aquele outro? A altura, operador de potenciação. Vamos ver o que é que ele vai fazer. E aí, usaram qual método? Escreve aí, né? Qual método vocês utilizaram, qual vocês estão preferindo. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!